Pronto. Seu Bill, a gente estava conversando agora há pouco sobre a história de Pão de Açúcar e o senhor disse a mim, e eu queria que o senhor repetisse para mim agora. A primeira casa que se tem conhecimento, que o senhor tem conhecimento, é a casa do homem chamado João Boneco. João Boneco. Seu João, o senhor não tem conhecimento da família dele? Ele é da família de seu Mané Boneco? Seu Bill? Eu não sei se era da família do Mané Boneco. Sei que aqui era tudo Pereira e boneco, era misturado. A casa dele ficava ali perto da igreja, né? Ficava ali do lado que a igreja, a matriz hoje. Não tinha não, que aqui não tinha igreja não. Depois foi que José Boneco ajeitou e fizeram uma capela e hoje está aquela matriz. Naquele tempo, como se diz, Pão de Açúcar tinha muito pouca gente. É somente a família Boneco. E hoje já está com uns 12 mil habitantes ou mais. Estava de 12 mil habitantes. Mas a família Colóia, que são muito conhecidas também, a família a família Ciba, que é a família Ciba é a mesma boneco, né? É. E a família Colóia, a família do Ixoco, que o pessoal sempre fala, são conjugadas essas famílias ou são famílias diferentes, seu Bill, que o senhor conhece? Não, eles não eram diferentes, eles eram naturais aqui mesmo. São todas famílias daqui. É, essa família daqui. E são tudo misturado. É tudo misturado. É Ciba com Colóia. Tinha um velho que morava lá em cima daquela serra. Eu também esqueci do nome dele, que ele morreu aí na festa de São José. Na roda volante. Ele subiu quando foi para descer. Subiu na roda, para subir, subiu bem a roda com ele. Quando foi para descer, ele morreu. Na festa mesmo, na roda gigante? Na festa mesmo. É engraçado porque essa história a gente não conhece, né? Conversando com as pessoas que a gente conhece. É. Agora, o nome Pão de Açúcar surgiu como? Como se viu? Antes do nome Pão de Açúcar, o senhor se lembra como era chamado aqui? Então, a história que a gente agora chamava machixe. Que era que fizeram uma rua para lá. E ela dizia, eu quero comer machixe, criança mais interessante para descer. Mas não. E o nome Pão de Açúcar veio. Qual é a origem que o senhor tem conhecimento de que veio esse nome? Dos bares de açúcar. Os tambores de açúcar. Você diz que estampava a cortiça e ela tinha uma cortiça. Aí eles faziam almoço, almoçar, dar os cavalos, lavar, aí estampava aquela cortiça. O boi correu o mé, sabe? Era no fim dos bares. Para correr o mé. Quando acabava, estava tudo pronto, eles arrancavam e viajavam. Então essas pessoas que faziam isso não eram daqui, eram pessoas que viajavam. O nome naquele tempo era não tinha carro não. Era cavalo, jumento, essas coisas assim, para carregar as coisas. Hoje não, hoje é carro, todo canto, todo lugar. Mas naquele tempo tinha. Isso foi a partir dos anos de 1955. De 35, né? 1935. De 35 para cá, seu Bill, o senhor tem conhecimento de, por exemplo, assim, de quando mais ou menos chegou a energia aqui em Pão de Açúcar? Rapaz, energia aqui em Pão de Açúcar, ela veio de Toritama. O senhor sabe mais ou menos quem trouxe a energia para cá? Quem foi a pessoa que se interessou para esse projeto vir para cá? Ela passou aqui e passou para Santa Cruz. Está ouvindo? Uhum. Veio de Toritama para aqui e passou daqui para Santa Cruz. Não tinha. Mas era motor, era gás, era quando o pessoal...
Aquela primeira igreja, seu Bill, o senhor tem conhecimento de qual foi o ano mais ou menos que foi feito aquela primeira capelinha? Ah, de Santa Cruz? Aqui. Não, daqui, de Pão de Açúcar. Aquela primeira capelinha. Porque hoje nós temos a terceira igreja, né? Foi feita a capela, foi feita aquela outra igreja e hoje a gente temos essa nova. Mas aquela, a matriz, mas aquela principal, aquela pequenininha, a primeira, o senhor tem mais ou menos a noção de quando ela foi feita? Oh, agora não sei não. A noção que eu tenho é que eu já disse, em 1935, passou, a energia de Toritama passou aqui e foi para Santa Cruz. Essa energia ela passou nos anos mais ou menos de quanto, seu Bill? Nos anos 50, 60? Não lembrado, rapaz. Qual foi o ano que ela passou? Mas foi nos anos 60, mais ou menos? Foi naquele tempo. Aquele tempo antigo. Aqui, seu Bill, eu sei que o senhor era mais assim, mais virado pra Taboca, Eu passava. morava na Taboca, não morava aqui não. Morava lá no sítio. O senhor tinha conhecimento só de passagem, né? Qual era a estrada que vocês usavam de Taboca para passar Pão de Açúcar? É essa que hoje a gente usa aí no centro ou tem outra estrada? Era difícil para Santa Cruz para ir por aqui. Era por lá, pelo Garrote. Não vinha muito por aqui não. Pelo lá, pelo Garrote. Para Santa Cruz. Para vir em Pão de Açúcar, existia pessoas assim, existia vamos se dizer, o comércio. Quem foi a primeira bodega que teve em Pão de Açúcar? Porque a gente sempre viu falar na bodega Lideira, mas antes existia outra? Tinha a primeira. De conhecimento certo era Lideira. Mas aquela de Heleno Gazi. Aquela de Heleno Gazi era uma bodeguinha. Às vezes era aqui, outra era da Banda do Rio. Ele mudava. A novena daqui, seu Bill, naquela época, o senhor sabe quem era as pessoas que tocavam? Era banda de pife? Banda de Pife era do Gulora. Quem era o pessoal que tocava naquela hora? Mané Gulora com a família. Era Mané Gulora e a família era quem fazia as festividades. Mané Gulora. Era irmão do Zé Gulora. Não, era o pai, não? Era Mané Gulora, Zé Gulora. Era. Mas essa banda de pife, ela tocava, ela era que levava as animações das festas de Pão de Açúcar? Era banda de Pife. Tocava. Depois veio o progresso. A gente vai fazer aqui conversando, eu e o senhor, e a gente vai procurando ir lá na frente e voltando e sempre voltando. Aquela estrada que a gente chamava antigamente do aterro ali, que era a estrada de Campina Grande. O senhor sabe quando mais ou menos aquela estrada foi feita, o que o pessoal construiu aquela estrada? Vai para Santa Cruz, né? Ela vai para Campina Grande. Vai para Campina Grande E vai para Santa Cruz. Que chega lá no trevo. Não, a pista não. Essa que hoje que tem, aquela ponte que tem ali por detrás do supermercado La Casa ali. Ali não existia pista não, era na terra. Agora sobre essa 160, essa pista 160, eu não sei, a gente trabalhou nela ontem. Aqui a Cazuza, foi o chefe dela, de trabalhar nas Cazuza. E para trás, o senhor tem conhecimento de algum prefeito em Taquaritinga, da época? É o Taquaritinga do Norte. Agora aqui, o senhor... O prefeito dela e o dono da história. Qual foi o primeiro prefeito que o senhor teve conhecimento, que o senhor conheceu em Taquaritinga do Norte? Foi Severino Cordeiro de Arruda. Severino Cordeiro de Arruda, ele foi prefeito do município em qual ano? Eu não sei dizer. Depois de Severino Cordeiro, qual foi o próximo?
Eu estou com o nome dele, mas estou esquecido. Antônio Andrade fez parte também, ou teve antes de Antônio Andrade? BR. Não estou lembrando quem foi. Tinha bodega de beira, depois de beira. Aquele mercado, seu Bill, o senhor tem conhecimento de alguma história naquele mercado? Mercado. O mercado que hoje reformaram, o antigo mercado. Quem foi o prefeito que fez aquele mercado? De Pão de Açúcar. Mercado. Não sei se de poder de Arruda, como foi? Quem era o dono disso daí? E o chafariz, o antigo chafariz? Chafariz doce, né? É, que hoje a gente temos aquele chafariz ali. Foi? Aonde era? Onde tinha a caibeira? Na Baraúna. A Baraúna, era a Baraúna. Tinha a Baraúna e na frente o chafariz, né? Aquele foi do tempo de quem? Foi da época de quem aquele chafariz? Na época assim, com mais Marcolino Feitosa, ele não está vivo. Mas o chafariz foi feito ele na época de quem, mais ou menos? Faz muito tempo. Porque a gente agora quer resgatar a Eu história. não morava aqui, eu morava em Taboca. Agora que sabia e conhecia que tinha chafariz doce aí, com a Josefa, minha cunhada, morou lá há muito tempo. Isso em qual ano, mais ou menos, o senhor mais ou menos surgiu? Porque geralmente era uma novidade, né? Era quando aparecia alguma coisa assim, era uma novidade. Porque veio o mercado, veio o chafariz, veio a usina já é nova. A usina. O açude lá da vazinha. Agora me diga uma coisa, seu Bill. O senhor tinha alguma aproximação ou conhecimento de seu Mané Boneco? Muito. O que era que o senhor tinha de conhecimento de seu Mané Boneco? Porque, assim, o que o senhor poderia falar alguma coisa do seu Mané Boneco? Mané Boneco. Era o chefe daqui que tinha da história. Mané Boneco, Zé Boneco. Mané Boneco parece que era filho de Boneco. E seu Manel, qual foi uma coisa que ele trouxe para Pão de Açúcar que o senhor tem conhecimento? Uma padaria. Que era muito bom para o povo. A padaria era de seu Mané Boneco. Aquela padaria de seu Mimim também era da mesma época, seu Bill? Ali, né? Sim, a padaria do seu Mimim. A padaria de menino parece que era mais nova. E quem foi João José da Silva? Que, se eu não estou enganado, era o que a gente estava falando agora há pouco, que era João Boneco, que falava que ele comprava algodão dessa região todinha. Ô, seu Bill, nessa época que nós estamos falando de 1935, vamos se dizer até os anos 60 por aí assim, que a gente está conversando aqui agora à tarde, João Boneco, ele comprava o algodão dessa região. Essa região já foi produtora de algodão, seu Bill? Homem de compra. Comprava muito algodão. Agora a região Taboca, é lugar mais afastado, viu? Aqui em Pão de Açúcar mesmo, o que era que o pessoal geralmente, dessa geração, nesses anos, eles plantavam? Plantava milho, feijão, algodão, toda a agricultura. Seu Bill, falando que a gente falou, a gente tem que passar aí tudo, porque nós temos que deixar essa conversa de nós dois, ela vai ficar gravada para a história, para daqui aos anos a juventude escutar o que a gente conversamos hoje. O senhor, mesmo morando na Taboca, conhecia o rio Capibaribe, porque lá perto da sua casa, o rio se encontrava. Eu tenho conhecimento de 2 cheias que esse rio Capibaribe botou. Depois o senhor vai me falar um pouco sobre isso.
Mas eu tenho dois conhecimentos de duas cheias grandes desse rio, que foi uma em 1947 Foi a e maior. um em 1977. Foi a maior que teve. Foi a 47. O senhor tem certeza absoluta que a maior cheia desse rio foi a de 1947? Foi a maior cheia. Ela chegou ali para casa de aquele velho ali da beira do rio. O nome daquele corno velho, do Silva, né? Tinha um toco de uma garoba que no final Maria dessa aí cortou e fez carvão. E a cheia chegou ali, aquele toco. E outra cheia até hoje não conseguiu chegar até hoje aí. Ali, não. Chegou, essa foi a de 47. Foi uma cheia, foi a maior do mundo. Aquele rio Capibaribe, ele nasce na Serra do Poção, num lugar chamado Lagoa do Amor. Eu já sei que o senhor tem um conhecimento do rio Capibaribe. Seu Bel, me conta a história que na cheia de 47 tinha muita caibeira, muita baraúna, muito pé de planta dentro desse rio grosso e grande. É verdade que essa cheia arrancou tudo, saiu levando tudo de rio abaixo? Ela levou muita coisa, mas não arrancou não, que ainda hoje tem a caveira aí, na beira dele. Ali naquele chequeiro de Porto de Dora, ali tinha uma caveira muito grande e ela não foi. Agora, de grande foi mesmo, mas não levou a caveira não. Mas eu sei que aí fica mais refrescada a sua memória, que já foi muitos anos depois, fica interessante. Essa cheia foi num ano chuvoso ou ela foi num ano razoavelmente sem chuva? Ano chuvoso, 47. Deu um paludinho mais de morrer gente. Você chegava em Caruaru, do tamanho que era a avenida, que Caruaru era pequeno naquele tempo. O tamanho que era a avenida, era gente sentado esperando para tremer. Ela avisa, ela avisa que o cabo vai tremer, ele se termina. É o paladismo, por causa da água quente, que esquentou o sol, e aquela água quente que o povo pisava, deu um paladismo para acabar com tudo. Eu não peguei não, porque eu bebi água do oceano, tomei banho e bebi água lá no oceano. Eu tomei banho lá diversas vezes e bebi água, um golpe d'água. Agora, quem não bebeu, pegou, foi todo mundo. E sobre ou a gente vai conversando e uma conversa puxa a outra e fica legal o papo. Eu gostaria de saber do senhor, qual foi a doença nessa região aqui que o senhor teve conhecimento, que foi a doença mais perigosa nesses anos anteriores? Bem, nesses anos anteriores, a doença perigosa foi o paludismo inteiro. Ela surgiu em qual ano, mais ou menos? Foi em 47, no tempo de 44. Entre 44 e 47. E justamente na época da guerra que surgiu a guerra, a Segunda Guerra Mundial, ela foi entre 42 e 44. O senhor tem conhecimento de alguém aqui da região que participou da Segunda Guerra Mundial, seu Bel? Bem, eu conhecia um rapaz, um Severino, agora não sei o nome dele, que ele teve, naquele tempo tinha alistamento militar. A gente, quando eu só interrompendo o que o senhor vai falar, a gente tem que falar diretamente de Pão de Açúcar, Pois é isso mesmo. viu? Eu vou perguntar outras coisas que o senhor vai responder ao longo da história, porque a história ela tá ficando interessante. Aqui de Pão de Açúcar, porque aquele rapaz do Miranda, ele também fez parte. Helene Miranda, ele também fez parte desse pessoal, né? Helene Miranda, mas Helene Miranda, ele não era daqui. Alguém da família do Maia também fez parte, né? Dessa família Maia, que são família nova, né? Agora me diga uma coisa. Daqui de Pão de Açúcar, o senhor só tem conhecimento de alguém que foi para participar da Segunda Guerra Mundial? Ou... Só que daquele menino, Severino. E teve aquele rapaz lá do Tatu também, né? Que foi Norberto. Norberto. Norberto sabia,
Seu Bill, houve também o pessoal aqui em Pão de Açúcar que falava muito daquele tempo, dos que hoje são delegados, mas existia aquele pessoal. Aquele Zé Ramos, ele foi o que em Pão de Açúcar? Ele era delegado aqui. Ele trabalhou aqui muito tempo. É, Ramos. Aonde era a delegacia de Pão de Açúcar na época que Zé Ramos era o delegado? Porque não era bem delegado, era comissário, Era comissário. Aonde ficava hoje? É porque Zé Ramos era soldado. Aí ficou de comissário no lugar. E a chegada do seu Zé Antônio foi também nessa época ou não? Zé Antônio Seu Zé Antônio foi muito mais pra cá, não foi? foi. Aonde ficava mais ou menos a delegacia que Zé Ramos administrava nessa época? Se fosse hoje aqui em Pão de Açúcar. Era aqui em Pão de Açúcar, agora não estou lembrando o nome da rua aí. Era num canto aí na rua. Mas era perto da igreja? Não, era pra cá, assim. E falando, outra pergunta que eu ia fazer, rapaz, que ela era referida a aquela época que o senhor viveu, haveria também o pessoal que falava muito do cangaço. Nunca em Pão de Açúcar foi registrado nada de cangaceiro, se nenhum desses cangaceiros, como Lampião, Antônio Silvino, teve passagem por aqui, não? Bem, Antônio Silvino passou para. Oh, meu Deus. Esse é o Capitão Limeira. Ele tinha uma nega aí que viu quando ele ia para casa do Capitão Limeira. Aí a nega deu uma carreira por fora, foi avisar. Aí quando. Mas Antônio Silvino era um outro também. Quando ele chegou lá, viu logo a nega. E se você realizar, não foi? Ele disse, eu não, senhor. Não foi eu, não, senhor. Foi você. Isso foi não, senhor. Pode ter sido minha irmã, minhas irmãs, mas eu não foi não. Mas tinha sido ela e ele. O Capitão Limeira queimou o que tinha lá, acabou com tudo. Do fogo. Mas ele teve essa passagem aqui em Pão de Açúcar, o Antônio Silvino? Não, ele passou aqui. Passou lá para o Capitão Limeira, que era o subfinado Luiz Alves de Santa Cruz. Então quer dizer que Luiz Alves, que hoje tem um colégio lá em Santa Cruz chamado Luiz Alves, ele era capitão mesmo da polícia, né? O capitão Luiz Alves. Coronel Luiz Alves. Foi enterrado 2 vezes. Mas eu acredito, porque a gente está fazendo isso, pra gente deixar aí tudo registrado, tudo gravado. Seu Bill, mais alguma coisa que o senhor tem de história de Pão de Açúcar para contar? O que é que o senhor tem para falar mais sobre o conhecimento que o senhor tem de Pão de Açúcar? Meu conhecimento de Pão de Açúcar aqui eu não sabia. O velho Zé Silva, que era o pai de Guerra. E que era o marido, ainda hoje a casa velha dele está aí, que é de Maria Silva. A mãe de Teté. É um homem muito orgulhoso. Ele ia para a rua num cavalo e se põe. Aí a carteira dele caiu no chão. Aí ia um pouco para a feira, lindo, coitadinho, sem 2 tons. Aí foi, apanhou a carteira, saiu atrás dele chamando ele, estando com a mãe. Riscou o cavalo. O que é que você quer? Está me abusando. Ele disse, sua carteira caiu. Ele tirou, abriu a carteira, naquele tempo tinha vintém. Ele tirou 2 vinténs. Tome, compra uma peça de corda e se enfore. E você vai para a feira, não tem por que comprar um pão para comer, acha uma fortuna dessa e entrega ao dono. Tá vendo? A ação. Como era o nome desse? Zé Silva. Zé Silva. Que era o pai
E o avô dessa família Ciba. É, Mas nós podemos dizer que a família toda de Pão de Açúcar, ela é composta de Ciba, de Colóia em cima, colóia. e boneco. E um velho que tinha em cima da serra quando nesse Zé, que chamava de Zé Lucia. Agora, Zé Joaquim. Zé Joaquim também ele fez parte da história. É, Agora o senhor não sabe de que família é? Zé Joaquim. Sim. Não, sei nada. Sei que eu conheci muito ele. Ele morreu na festa de São José. Na roda rolando. Fez dar um passeio, quando a roda subiu, ele subiu bem. Quando desceu, o coração atacou. E a saiu para o mundo todo. E o senhor conheceu o José Juventino, seu Bill? Que era o marido de Maria Ciba? José Juventino era filho João Boneco. Era Zé Silva. O pai Teté era Zé Silva. De Teté, não, de Maria Ciba. Maria Silva. Era João Era Ciba, marido né? de Maria Silva. Não, é porque nós chamamos ele hoje José Juventino, porque o nome dele na verdade era José Juventino. Agora o pessoal tinha ele como Zé Ciba, o nome dele, não é isso? É. E Dona Maria Ciba era irmã de Rita Ciba, né? Ou são prima? Pode ser primo. Porque haveria também outro João Ciba. O senhor se lembra de seu João Ciba, que era casado com Dona Maria? Maria Silva. O outro João Ciba que era irmão de Maria Ciba. Conheci. Ele teve seu João, que teve, inclusive faleceu Dona Maria, que era a esposa dele. A esposa dele, uma conversa vai puxando outra. A esposa dele era irmã daquele pessoal que era o pai dela, ele se chamava Pedro Pereira. Entendeu? Que hoje, inclusive, tem a rua Pedro Pereira aqui em Pão de Açúcar, que é em homenagem a ele. Entendeu? E também era da família de Mané Cibinha. O senhor se lembra de Mané Cibinha, não se lembra? Ah, vocês me lembram. Tinha uma bandeira, era sargudão, e um coqueiro na frente. Aquilo ali é do setembro de 1923. Com uma seca danada que foi para aí. E eles vieram para aí, vão para aquele terreno, se arrancharam aí. O senhor conheceu um homem chamado Chico Canico? Chico Canico. Eu me lembro bem do Antônio Canico. Chico Canico é o pai de Maria de Anhão, o sim, pai de Chewbacca. Conheci. Seu Chico também fez parte do pessoal que fundou Pão de Açúcar, não fez, seu? Parte. Apesar de ser um pessoal que morava mais afastado daqui, né? Mas aqui mesmo, se o senhor tivesse de me definir, entre as três famílias que compõem esse quadro da Fundação de Pão de Açúcar, entre Colóia, Ciba e também, qual é a outra? São as três famílias, Colóia, Ciba e tem a outra família, como também tem outras que faz parte, como a família Choco, que o pessoal falava tanto. Choco, a família Choco, que era Zé Cisso, o pai de Mané de Cisso, o pai de Aciso, o pai de Abidia Rocha, quer dizer, o sogro de Abidia Rocha, porque o senhor conheceu o pai de Abidia Rocha, que era o senhor Rocha, né? Era conhecido, ele me rendeu um cavalo, que os meus cavalos morreram, que os meus cavalos morreram. Aí eu não quis mais. E ele queria me render o cavalo. Eu digo, eu não quero nada, não quero cavalo mais pesado. Já morreu dois. Aí esse cavalo deu um espanto e matou de uma queda. Ele ligou,
Foi o cavalo, justamente. Essa história já é mais recente, porque eu tenho um certo conhecimento dele. Mas disse que João Cícero tocava zabumba muito bem. Agora, o pai daquele também que fez parte da história que a gente está encontrando, o senhor foi muito, ou conheceu muito, o pai de Tiano, E ano que tocava sanfona, como era o nome do pai dele? era José. José, pai. Que morava lá perto de Bio de Adelina. Olha, mas esse nome dele, eu não sei do nome dele que era José. Mas não, Aquele pessoal fazia parte da família Ferreira. A família Ferreira, seu Bill, também foi uma família que fez crescimento. Aquela família Ferreira, que era Cacauzão, Cacauzinho. Cacazão, eu conheci demais. Cacau, ele macetava. Precisa. Cacauzinho. Conheci todo ele. Nós estamos falando desse pessoal mais antigo, porque é uma forma da gente lembrar desse pessoal todo que compôs a história de Pão de Açúcar. E o senhor tem uma certa base de quem foi esse pessoal, que a gente não lembra, a juventude não lembra desse pessoal. Agora, quem o senhor definiria, na verdade, que foram os fundadores de Pão de Açúcar? Não em pessoa, mas em família. Família João Boneco e os Pereira e os Colónia. Agora o senhor vai me decidir uma coisa. Todas três faziam parte da mesma família, elas são misturadas. São misturados. Mas os Ciba, que hoje eles querem ser chamados de Juventino. Quer dizer que isso é só uma crítica, sabe? Em vez em quando a gente também faz as nossas críticas. Eles não querem mais ser chamados de Ciba. Hoje eles acham que tem que ser chamado de Juventino. No ano de 2013, a família Pereira, o senhor tem algum conhecimento de quem era composta a família Pereira? Rapaz, Diga um nome aí de alguém que era da família Pereira. Zé Joito não. José Argentino era da família Boneco, ou Ciba. É porque eu venho estudando essas famílias há algum tempo. E eu chego à conclusão que todas elas caem na família Colóia. Colónia, Pereira. Colónia é família Pereira. Aquela família que nós chamamos hoje que são dos Grissério, que o senhor talvez no seu tempo ele não se chamasse esse nome, mas eu vou relembrar um pouco e o senhor vai saber quem é. Daquela de Dona Lia, que era dona daquele terreno que hoje está o açude. O senhor conhece alguém daquela família, a família Dona Lia, que era dona daquele terreno do açude? Dona Lia. Sim, que ela doou para fazer algum vento para fazer o açude lá da vazinha. O senhor conhece aquela família ou Eu aquela? não conheço não. Não, porque em alguns lugares aqui, em alguns blogs, o pessoal coloca que aquela família fez parte da história de Pão de Açúcar. Olha, E eu tô conversando com o senhor, seu Bill, e tô perguntando, sabe por quê? Porque o senhor tem o senhor tá completando quantos anos esse ano agora? 100 anos. Então o senhor está completando 100 anos esse ano ou completou o ano passado? Está completando esse ano. esse ano. No dia 11 de setembro de 1913. 11 de setembro de 1913. Agora meu documento tem um ano a mais. Eu já completei 100 anos pela identidade, sabe? Porque foi preciso tirar um documento ali de reservista, terceira categoria. Aí não tinha quartel em Caruaru.
Aí depois eu fui tirar o documento, tirei e jurei a bandeira de Taquaritinga, porque o Caruaru não deu vaga. Estava na fila aí, o chefe chegou e disse, sai, você não pode não, bota você aí para prejudicar a gente. Quando você quiser, diga que eu mando. Eu disse, manda para Taquaritinga do Norte. Aí ele mandou para Taquaritinga do Norte. Eu jurei a bandeira lá, Taquaritinga do Norte. Seu, me diga uma coisa, só por curiosidade. O papo da gente foi falar de Pão de Açúcar, de repente a gente vai puxando curiosidade e vai querendo saber. Porque 100 anos não é brincadeira, que eu não tenho nem a metade e já tô achando que já tô cansado demais. Qual foi o seu primeiro contato, já que o senhor me falou que tem 100 anos, qual foi o primeiro contato da população daqui, dessa região nossa, com o primeiro automóvel que apareceu nessa região? O primeiro automóvel. Qual foi a reação do povo? O primeiro automóvel que apareceu aqui em Taquaritinga do Norte foi um Jeep. Um Jeep até pequeno. Mas não era de ninguém daqui. Ele chegou em Taquari, ele era de gente da... Parece que era, não sei se era de mim. Parece que era de mim. E sobre a energia, que o pessoal vivia no Candinheiro, qual foi o contato que o pessoal tiver com essa novidade? Quando começou a surgir que existia isso? Porque, me diga uma coisa, por exemplo, o rádio. O senhor tem conhecimento quando o senhor teve contato com o rádio pela primeira vez? Eu tinha um rádio arrorado, maior do mundo, e eu. Mas eu esqueci dele pegar o Brasil todo. Mas não era toda casa que tinha rádio, não? Não tinha não. Tinha não. A mulher do caboclo, desde Francisco, dizia assim, me chama lá na Barra do Caboclo, ela chamava Francisco. Agora ela precisa de um rádio, né? Sabe? O primeiro rádio que apareceu por aí era dela. Quando o povo pegaram a comprar rádio, ela disse, eu vou vender o meu, que é rádio agora municipal, todo cachorro, pegou o rádio dela e vendeu. Aí todo mundo comprou e acabou. E depois veio aquele serviço de som nas festas, aqueles... Eu vi dizer que era preciso empurrar os carrossé nas festas, né, sabia, naquela época? O pessoal... Empurrava o carro, empurrava. Agora, de frente, de frente. Porque se apreciasse para trás, caía. Estava capozinha no chão. Mas era uma turma de gente que ficava esperando, porque se a pessoa rodasse 10 vezes, caía bêbado, né? Não, mas piano só para frente, nem bebendo, não. Agora mudou a vista, já viu. Aí depois que apareceu a energia, que o pessoal colocaram energia nos parques, aí essa função dos parques, eles se acabaram. Veio a modernidade. Seu Bill, a radiola, o senhor tem conhecimento de quando o pessoal ouvir uma radiola tocar? A radiola, eu vi muito. Mas estou esquecido de quem era que tinha uma radiola. O nome do dono da radiola. Se era assim. Não estou lembrado de quem era, não. Não sei se era menino. Não estou lembrado de quem era o dono da radiola, não. Mas sempre... Seu Mimi foi uma pessoa influente em Pão de Açúcar, não foi, seu Bill? Ele foi vereador, foi candidato a vereador, ele só foi vereador. Por que o senhor acha que o seu Mimi saiu da política assim de repente? Porque, me diga uma coisa, hoje a gente vive numa diferença, mas me diga um negócio. O senhor ainda enfrentou ou ainda viveu aquele tempo do coronel? Teve algum coronel que mandou nessa região, não? Era Padre de Arruda mesmo. O Padre Arruda era considerado um coronel? Era Padre de Arruda, Chico de Arruda era o sogro de Padre de Arruda. Agora, Padre de Arruda foi o prefeito que mandava aí. Quem mandava o município de Taquaritinga todo.
O homem que mais mandou em Taquaritinga foi o Padre Arruda. Foi Padre Arruda. Cirino Cordeiro. Padre Arruda. Esqueci o nome. Severino Cordeiro de Arruda. Cirino Cordeiro de Arruda. Cirino Cordeiro de Arruda. Era Cirino Cordeiro de Arruda. É do povo de Limoeiro. É dos Cordeiros de Limoeiro. Não era esse Cordeiro de hoje, né? Era o pessoal de lá. É. E se tem aquele casazinho, não é casazinho, é filho também, é neto. Esse que morava ali, naquela casa ali, Cordeirinho. Cordeiro, Cordeiro de Arruda Neto. Que era neto desse Cordeiro que o senhor está falando? É neto de Padre Arruda. E o padre, ele era Padre Arruda, ele era padre mesmo ou era só porque tinha o nome de Padre Arruda? Ele deixou a batina para casar, foi isso, meu? Não, ele não era padre não, ele tinha um nome. Cirino Cordeiro de Arruda. Aí, chamava Padre Arruda, o pai dele era filho de Arruda, e eu estava chamando Arruda aí. E esses podem ser considerados só o pessoal que foi praticamente os coronel que Pão de Açúcar conheceu. E de lá pra cá muita coisa mudou, não mudou, seu Mudou Bruno? muito. Depois passou para a oposição, que tomou conta desse homem que está aí. Houve outro, é porque eu esqueci do nome do outro que foi prefeito, fora do Padre Arruda. E tinha também o Coronel Lucena, que também foi prefeito aqui em Taquaritinga, não foi? Era delegado. Delegado Coronel Lucena, eu conheci ele. Era tenente. Mas o Coronel Lucena nunca foi influente aqui em Pão de Açúcar, não. Foi mais lá em Taquaritinga, né? Aqui em Influente nós tivemos Mas assim. aqui em Pão de Açúcar também vinha, às vezes tem interdicionado do brasileiro. E o senhor acha que Pão de Açúcar hoje ele tá melhor de se viver ou o senhor acha que naquela época com toda dificuldade era melhor de se viver do que hoje? Homem, não era não. Tinha muita dificuldade, muita pobreza. E depois que foi aparecer essa aposentadoria, todo mundo melhorou de vida. Todo mundo que soube se haver. Mas naquela época não tinha mais sossego, não era mais. Ô, seu Bill, o que. Era agricultura só mesmo. Não estava mais nada, não tinha mais nada de ajuda e as forças. O senhor. Não chovia, depois passou precisando seco dessa qualidade. Agora mesmo, os profetas científicos estão dizendo que vai ser 7 anos de seca. Eu já vi 7 anos de seca. O senhor já enfrentou. Se falar nisso, qual foi a maior seca que teve nessa região da gente, seu Bill? Porque hoje nós estamos vivendo os 30 anos da maior seca da história. Qual foi o ano que o senhor passou mais de seca nessa região? Mais despesa. Mais de seca, daquela que o senhor pensou assim, pronto, é uma seca muito grande mesmo, foi a maior da minha vida. Ela aconteceu em qual ano? 41, 42, 43. 43 foi seco demais. 44, 45. Eu sei que foi. E o povo escaparam na mata. Muita gente foi tudo para a mata. Quem tinha uns bichinhos que levava para trocar por besteira, para não remover de fome. E agora esse ano deu uma seca no Ceará que eu vi tanto gado morto na terra, morrendo de fome e homem dizer assim. Comprei 8 vacas, boas, cara, show tem essa. Ela caía no chão, ele pegava na casa dele, ele levantava,
a necessidade caiu. Foi muito bom. Mas hoje, pelo menos, as coisas estão mais fáceis de se cuidar, né, seu Bill? Porque, como o senhor me falou da história, que nós começamos por a primeira casa de Pão de Açúcar, e o senhor falou, e depois foi chegando aquelas famílias, foi chegando aquele pessoal. Essa família dos Tel também são de Pão de Açúcar, né? A família Tel, elas têm alguma ligação com a família Colóia? A família Tel. De Tel, sim. Tel que tinha Dona Nenê de Tel, que o marido dela era um Tel verdadeiro. Entendeu? Que tem Danda, tinha João, tinha... Essa família também fazia parte dos Colóia, né? Que os Colóia praticamente foram-se embora para Santa Cruz, só ficou dele aqui. Os outros tiveram tudo que se embora, mas todos moravam aqui, né? E a família do Iciba só resta essa família nova aí, porque o Iciba velho, eu acredito que não esteja mais nenhum. Mais nada. Tá gostoso. E também tínhamos aquele pessoal que foram muito representantes daqui, que foi Inácio Boneco. Seu Inácio Boneco, antes de fazer a padaria, seu Inácio Boneco trabalhava com o que, seu Bill? Eu não sei o que eu trabalhava, eu conheci Inácio com uma padaria. Uma padaria. E ele era um chefe daqui. O pessoal também falou porque a família Carro a gente não vai colocar, porque são lá de Vila do Socorro, né? A família Carro foi lá em Vila do Socorro. Seu Bill, aqui teve um crime de morte que acredito que foi o primeiro que aconteceu em Pão de Açúcar, que foi ali perto da ponte, aonde hoje é a ponte de João Alexandre. O senhor não teve conhecimento daquele problema que teve ali, não? Que foi uma briga, acho que do finado Piscina, tinha um pessoal com um rapaz de nome Piscina, que eu acredito que foi o primeiro registro da crime de morte em Pão de Açúcar, foi aquele dali. O senhor teve algum conhecimento daquele? Não, dali daquela ponte de Pão de Açúcar, foi João Batista. Mas não foi briga. Foi ele que vinha da festa do lado de Socorro, embriagado. Muito embriagado. Aí Severino, meu sobrinho, passou por ele. E vinha do lado também. Seu Batista, entra aqui. No carro, vambora. Aqui. Não vou não. Aí quando chegou ali, ele caiu e morreu afogado. Maria perguntou com ele. Foi pegar, mas viu que não podia. Soltou e ele que morreu. Aí foi afogado. Foi para Caruaru. Mas essa foi a mais recente, né? Eu tô falando, a gente tá tratando, uma que aconteceu lá nos anos 60, 50, que foi uma confusão que teve da ponte para cá. Que foi, eu tô atrás dessa história, eu tô perguntando, que o senhor tá conhecendo, porque foi o primeiro crime de morte que tem em Pão de Açúcar na história registrada. E infelizmente as pessoas que participaram que sabem dessa história, também já faleceram. Como o senhor está com 100 anos, que eu fico rindo, porque completar 100 anos não é para todo mundo. Isso é uma maneira da gente ver hoje e conversar assim como o senhor conversa livre, porque nós estamos puxando coisa lá do passado, muito antiga. E para gente que a gente está na reta final do vídeo que a gente está montando, o senhor conheceu o Balbino Pereira, seu Bill? Balbino Pereira? Balbino Pereira? Sim, o velho Balbino Pereira. Ficou carregado lá em casa. Seu Balbino deu aquela doação da usina ou o pessoal diz isso? Ele deu. Foi ele que deu. Todo o terreno daquela usina foi doado para o Balbino Pereira?
para vir para ele. Também nunca morei, não faltou mais na vida dele. Ele era velho. Quem era das pessoas de Pão de Açúcar, porque falta pouco e eu também não quero muito tomar seu tempo, né? Eu queria saber qual das pessoas que o senhor destacava, que o senhor Bill Rock, ou Severino Rock, como as pessoas queiram chamar, eu gostaria que o senhor, nesse sinal, destacasse algumas pessoas que o senhor tem assim em mente que contribuíram para Pão de Açúcar crescer o tanto que cresceu hoje. Homem, eu não sei nem, eu saí, quando eu saí, eu não sei nem me dizer, porque tinha menina, que era Severina. E testou e muita gente aí. Pegaram a fazer prédio, e pegaram a fazer a riqueza do Pão de Açúcar é o tecido, é a sulanca e pronto. Mas do seu tempo, do passado, esse pessoal novo a gente já conhece. O pessoal mais velho, aqueles que batalharam mesmo. Como, por exemplo, o seu Abílio Bento, que foi vereador e na época não recebia. Porque eu quero dizer ao pessoal aí também, aproveitar e dizer que o vereador hoje, nos anos de hoje, ganha 5 mil reais para trabalhar. Trabalhar 2 horas por semana. E no tempo de seu Abílio Bento e seu Inácio Boneco, que foram vereadores, eles não recebiam para trabalhar. Então, quer dizer, esses homens participaram da história de Pão de Açúcar. Que eu não acredito que você ganhar 5 mil para trabalhar 2 horas, você não está contribuindo com a cidade, você está contribuindo com o seu bolso. E outra mais, Porque como isso vai ficar registrado, eu quero que fique bem claro. 5 mil hoje dá para comprar uma moto zero sem placa. Então você tira a noção, daqui a 20 anos, o que der para comprar uma moto sem placa é o que um vereador ganha hoje. Então o senhor veja, seu Bill, aquele pessoal trabalhava de graça e contribuíram. Mas teve também Inácio Ciba, que teve uma fábrica. O senhor se lembra daquela fábrica de Inácio Ciba trabalhando, né? Que era a fábrica de calçado. Teve Deira também, que teve a bodega, e teve outras pessoas. O senhor tinha mais alguém que eu esqueci aqui de falar? Inácio Silva. Era o pai, parece que é o pai de Roberto. Eu achava que ele foi outra série. E as outras em Santa Cruz, ele chegava. Sim, me dá um dinheiro para eu tomar cachaça aí. Não sei quanto era pela cerveja aí, quanto de agora. Aí eu dava. Toma aí. Mas você é um cara safado. Rapaz, me dá dinheiro para eu beber, para me bebedar. Será que a confusão dele nem importa? Nasci. Foi uma das pessoas, como Sebastião Marinheiro. Sebastião Marinheiro, São Sebastião. Ignorante que eu nunca vi, só tinha até ali. Ignorante o quê? Ele era um cavalo. Aí o povo falava de Deus. E ele dizia: esse povo fala em Deus. Você já viu esse Deus que eu nunca vi? O meu Deus que eu conheço é essa aqui, essa bate de dinheiro assim. Depois bateu o Deus assim. Acabou com tudo quanto eu tinha e pronto. E lascou-se, morreu e acabou-se, que é um bruto da doença. E tinha aquele pessoal como Chico Marculino, que fez a vaquejada, tinha aquelas vaquejadas Chico Marculino. E depois veio o pessoal lá de Taboca. Esse pessoal novo agora não tem conhecimento tanto. Porque nós viemos falando lá de Balbino Pereira, nós não podemos esquecer também seu Pierre, que tinha aquela bodega lá em cima.
Porque quem não conheceu a bodega de seu Pierre não comprou em Pão de Açúcar. Quem não conheceu a bodega de seu Rocha, que depois passou para Abdias, não passou em Pão de Açúcar. Hoje tem supermercado, tem Tem tudo. tudo, tem tudo. Mas não tem a história daquela que aquele pessoal tinha. O pai, que a minha próxima gravação vai ser com Chule, né? O pessoal também eu vou gravar com ele e a gente vai saber um pouco mais da história com ele. E que hoje Pão de Açúcar tá aí desse tamanho graças a esse pessoal que cada um contribuiu um pouquinho Eu tecido, para e o contribuir tecido isso. foi que levantou o Pão de Açúcar. E seu Bill, quem foi esse pessoal que mexeu mais, os primeiros a mexer com esse tecido aqui em Pão de Açúcar? Olha, deixa eu ver quem é que eu lembro. Eu não sei não. Esse quem foi o primeiro que essas pegas aqui em Pão de Açúcar. Eu sei de Santa Cruz. Pão de Açúcar, eu conheci quando só tinha uma casa. São Domingo foi feito com uma latada de paia verde. Fizeram a latada de paia verde, uma latada, não era rancho não. E botaram, veio, né, que estava de da Mata de Deus, vender tecido, e veio Miranda de Caruaru. Neco era bruto de São Brás. Miranda podia vender barato porque era de Caruaru e o outro era do Verdade Deus. E ele danava a mandar Miranda, mandar Neco Tavares vender, tecido, Neco Nangarro, será que ele estava de nada. E você vê que foi hoje essa história recente, a gente já não fala mais porque é uma juventude que cresceram, que foram e que vão levando, e que eu espero que o pessoal grave um vídeo como a gente vai gravar e que deixe aí registrado com a história dessa que o senhor passou pra gente, que o senhor passou o conhecimento que o senhor tem de Pão de Açúcar. Apesar de não morar muito em Pão de Açúcar, mas o senhor conhece muito bem Pão de Açúcar. E sabe muito bem quem era o pessoal que morou aqui, que fez aqui e que contou a história daqui. Seu Bill, nós estamos terminando mais um vídeo que todos vão ficar para a história e que eu não quero transmitir para que fique esquecida. Eu quero só dizer ao senhor que foi bom o que o senhor passou para a gente, o conhecimento que o senhor tem. Agora, para terminar, o que o senhor faz ou fez e o que o senhor diz pra gente que somos novos ainda, para termos uma chance de chegar a 100 anos, qual é a principal fonte para isso? Bem, não beber, não fumar, e tudo isso eu fiz. Mas deixei faz 40 anos ou 40 e tal. Nem beber, nem fumar, e nem cair na bagaceira. Aí é a fonte para chegar a 100 anos. Aí a fonte do camarada totalmente é uma coisa. Quando a pessoa nasce, a idade dele já vem assim. É Deus que faz, que dá. Agora se o cara também quer saber, essas questões lá, e esse que eu tem aí que bebe, cara, quando tá bêbado, seu diabo aguenta. Não, isso não é por essas coisas não. Não vai chegar a 100 anos. Chega não. Mas foi 100 anos bem vivida. Graças a Deus. Muita coisa o senhor mudaria na vida ou não, seu Bill? Minha mulher morreu há 40 e tantos anos. Nunca procurou mulher na minha vida. O senhor mudaria muita coisa nesse 100 anos ou não, seu Bill? Não, tem que
dá, porque a vista conseguiu. Fica fraca a vista. Os dentes, afraca os dentes também. E mais coisas. E agora eu sou feliz da minha vida porque eu não tenho diabetes. E sou de raça de diabetes. Meu pai morreu com o diabetes mais pesado do mundo. Mas eu, graças a Deus, até hoje não. Seu Bill, a gente vai terminando por aqui, porque são um vídeo de cada um que eu estou fazendo em 1 hora. Eu quero agradecer ao senhor por a tarde que a gente gravou e que com certeza daqui a 10, 20, 30 anos a juventude vai estar escutando essa palestra da gente e vai escutar tudo que a gente conversou aqui. É a minha primeira conversa que eu vou ter de várias que vem por aí. Espero que eu tenha sorte e que consiga fazer isso. Eu só quero agradecer ao senhor por as informações que o senhor deu pra gente. Se o senhor tiver mais alguma coisa para dizer, pode falar. Não tem mais, eu faço, não tem mais nada a dizer. Eu vou só pedir uma coisa ao senhor. Deixe uma mensagem para os jovens que vão escutar esse vídeo daqui a alguns anos na frente. Deus proteja a todos com anos de vida e saúde e paz. Tá bom? Aqui a gente termina e espero que você que vai assistir isso goste do que nós filmamos até agora.